Muito boa noite, Bruhim Abaim. Sabe, tem algumas coisas que são muito difíceis da gente entender, mas sempre dá para entender com a ajuda de Hashem. Tenta imaginar, pessoal, tem uma obra que ela está prevista para demorar 1 ano. E de repente a gente olha, e essa obra, em vez de demorar 1 ano, ela demora 2. Se demorar 2, está tranquilo, porque toda obra que é prevista para demorar 1 ano, a gente já sabe que vai demorar 2. Mas, se em vez de demorar 1 ano, ela não demora 2, ela demora 3, 4, 5 anos a obra demora. Pior ainda, depois de muito tempo que a obra tardar a ficar pronta, ainda assim a gente vê que as pessoas não conseguem entrar nessa obra e usufruir esse apartamento, esse escritório, o que for construído, esse palácio, o que for construído. Seria como a vela de Hanukkah, né? Ela lirotam bilvad, é somente para ficar olhando. A pessoa completamente vai ficar desiludido. Fala, poxa vida, em vez de esperar 1 ano, demorou 4, 5 anos e no fim eu não posso nem usufruir dessa construção. Algo assim de verdade frustrante. Pessoal, a gente passa exatamente pela mesma coisa se a gente olhar para o Humash como se fosse a primeira vez. Acompanhe comigo. No fim do Sefer Shemot, a gente tem 4 parashiot distintas que falam sobre um assunto único quase do começo ao fim. Parashat Terumah, Tetzaveh, Vayakeli Pekudei. 4 parashiot. Essas 4 parashiot falam quase na sua íntegra, do começo ao fim, somente sobre um assunto, o Mishkan, o tabernáculo. E de repente começa a falar um monte de detalhes do Mishkan, medidas, como que era feito, que material em específico era feito. E tem medidas até que são meio, 2,5, 1,5, quer dizer, era tudo muito, muito específico, a construção e as diretrizes do Mishkan. Até que de repente, finalmente, depois de tudo isso, a gente esperou, seguiu as ordens, Betzalel construiu o Mishkan, Moshe Rabbeinu ergueu o Mishkan, e de repente, uau, agora depois de, no exemplo anteriormente mencionado, em vez de demorar 1 ano, demorou 4, 5 anos, demorou aqui 4 parashiot, com muitos detalhes. Está terminando o Mishkan, terminando o tabernáculo, os últimos versos do livro de Shemot terminam da seguinte forma, pessoal. Parece que é mentira, mas é assim que está escrito. Terminou o Mishkan, está escrito que havia uma nuvem sobre o Mishkan, essa nuvem que pairou no finzinho do livro de Shemot, inteiro, Parashat, no caso, Pekudei, os últimos 4 psukim. Havia uma nuvem que começou a pairar sobre o Mishkan, no caso isso representava a divindade de Hashem na sua intensidade máxima, e a Shekhinah, Hashem, a presença divina, apareceu. Yahu, que maravilha! Construiu o Mishkan, ficou pronto, seguimos todos os detalhes, mas não. Por quê? Porque diz o Passuco o seguinte, quando Hashem aparece no Mishkan, e o Mishkan, na verdade, é a casa de Hashem, então é o melhor dos sinais, está escrito no final da Torá o seguinte, Velo yachol Moshe lavo el Ohel Moed. Moshe Rabbeinu não podia mais entrar dentro do Mishkan. Por quê? Que Shachan alav anan, porque a nuvem celestial, a divindade, pairou sobre o Mishkan, e Moshe Rabbeinu já não podia mais entrar. Espera aí, fala sério, 1 minuto. Quer dizer que a gente ficou esperando 1, 2, 3, 4 parashiot, como se fosse 4 anos, no exemplo que a gente mencionou alguns minutos atrás, para o grande finale chegar e ver a construção. Chega lá, Habib, você não pode entrar. 1 minuto. Se o lugar top do Mishkan, que é o Ohel Moed, a gente não podia entrar, nem Moshe Rabbeinu, no caso, que era como se fosse o Kohen Gadol, não podia entrar, ou seja, ninguém podia entrar, então na verdade é default. O que aconteceu aqui? É um investimento, na verdade a pessoa investe e de repente o gerente do banco fala, olha, está bombando o investimento. Quando eu posso resgatar o dinheiro? Daqui a 80 anos. Eu não vou mais nem estar aqui daqui a 80 anos, diz o cidadão.
o gerente diz, olha, você tinha que ter lido lá que o investimento, a maturidade dele é daqui a 80 anos, meu querido, não tem como vender ele antes. Hashem construiu o Mishkan, 4 parashiot, seguiram todos os detalhes, de repente a divindade para e ninguém pode entrar lá dentro, nem Moshe Rabbeinu. Certeza, pessoal, que a pergunta ela é ácida. E mais uma pergunta eu queria fazer e desenrolar, se Deus quiser, o show de hoje, de verdade, um tópico power, é a seguinte. Qual que é o lugar mais santo do Bet HaMikdash? Agora no templo em Jerusalém, outro assunto, o templo de Jerusalém. A gente teve o Bet HaMikdash number 1, number 2, que Bezerra Hashem a gente tem o terceiro em breve, no momento que Hashem achar correto. E aí, de repente, pessoal, qual que é o lugar mais kadosh, mais santo do Bet HaMikdash? Todo mundo sabe, é o Kodesh HaKodashim, o lugar mais íntimo. Mas esse Bet HaMikdash, ele tinha sim um dia de visita. Quando? No Yom Kippur a gente sabe que o Kohen Gadol ele entrava lá, dentro do lugar mais íntimo do Bet HaMikdash, que era o Kodesh HaKodashim. Ok. Agora, dentro desse Kodesh HaKodashim havia um objeto que era o mais sagrado. Era o Aron HaKodesh. O Aron HaKodesh havia o Aron, em cima 2 anjos, e a arca sagrada dentro do Aron HaKodesh, no caso, as Luchot. Agora, a gente tem um problema aqui, pessoal, muito parecido. Rashi conta pra gente que uma vez que no Aron HaKodesh havia a tampa chamada Kaporet, ela é colocada em cima, ela nunca mais pode ser aberta. Mas essa tampa só pode ser colocada depois que as Luchot já foram inseridas dentro do Aron. Ou seja, havia a caixa, que era o Aron HaKodesh, colocava-se as Luchot dentro, em cima o Kaporet com os anjos, e nunca mais podia se abrir. Então a pergunta é a seguinte, pessoal. No Aron HaKodesh entravam uma vez por ano. Então ele tinha uma utilidade, é igual um cofre. No cofre o que acontece? Usa-se em ocasiões muito importantes, casamentos, alguma coisa muito chique, a joia. Ok, mas a pergunta que tem aqui é a seguinte. As Luchot nunca eram vistas e nunca foram vistas. Por quê? Porque uma vez que o Aron HaKodesh é fechado, é proibido tirar o Kaporet, que é a tampa do Aron HaKodesh. Então, qual que é o propósito de ter as Luchot, as tábuas da lei lá dentro? Ou seja, para que ter as Luchot lá dentro? E a segunda pergunta, que na verdade a primeira que a gente fez é, um minuto, construiu o Mishkan, quando a divindade finalmente para no Mishkan, ninguém pode entrar lá, nem mesmo Moshe Rabbeinu. Então, para que ter este lugar? Inclusive, pessoal, a Gemara no Tratado de Megillah, fica na dúvida qual letra que é sofita e qual que não é sofita. A gente tem algumas letras, por exemplo, letra Mem, tem a letra Mem no começo ou no meio da palavra, e tem a letra Mem do calendário do alfabeto hebraico no fim da palavra. E é escrita de formas diferentes. E a Gemara pergunta como que é escrita de uma e escrita de outra. E a Gemara fala que esqueceram isso em algum certo momento, depois relembraram. E a pergunta óbvia é sobre as Luchot. Nas Luchot a gente conseguiria ver, mas não pode. Porque não pode abrir o Kaporet, o Aron HaKodesh, para ver as Luchot. Se é assim, então qual o propósito de ter Luchot lá dentro? Qual o propósito de construir o Mishkan? A primeira pergunta que a gente fez, se nem mesmo Moshe Rabbeinu pode entrar, todo momento que a nuvem, a divindade, na sua intensidade máxima, está pairando lá em cima. Essas duas perguntas, pessoal, ensinam para a gente um conceito muito importante na nossa vida. É o seguinte, existe uma expressão que nos dá uma pista para a resposta dessas duas perguntas e nossos sábios trazem isso em alguns livros. Hayediah hi shelo neda. Sabedoria, na verdade, às vezes é saber não saber. Ou saber que nós não sabemos. Sabedoria é saber que nós não sabemos. Tachlit hayediah hi shelo neda. O objetivo da sabedoria é saber o quanto que a gente não sabe. Eu escutei essa ideia que eu vou trazer para vocês de um dos Rabanim da Yeshiva onde eu estudei em Baltimore, há alguns anos atrás, Baruch Hashem, Rav Tzvi Einstatter. Ele falou uma coisa muito curiosa. Falou o seguinte, olha,
Ele trouxe em nome do Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman foi o aluno do Hafetz Haim. Ele conta o seguinte, que o aluno mor do Hafetz Haim, mais uma vez, Rav Elchanan Wasserman, costumava dizer o seguinte: um bahur, um jovem na vida, ele fala, eu sei tudo. Sim, eu sei tudo. De repente a pessoa casa, ele tem família, e aí a pessoa e aí dizia Rav Elchanan Wasserman que a pessoa costuma dizer já nesse momento, olha, eu tenho algumas dúvidas na minha vida. Ele já sabe que ele não sabe tudo. Rav Elchanan Wasserman costumava dizer isso quando ele é jovem, depois quando ele vira um pouco mais velho, mas ele fala, homens grandes, são chamados de Gdolim, os giants, o farol das nossas gerações, os homens que são os faróis da nossa geração, esses grandes homens sabem que nada sabemos. Tachlit hayediah, um dos objetivos do saber, qual que é? Hi shelonedá, saber o quanto nós não sabemos. Existe um elemento na concepção da Torá, do conceito de saber, que a pessoa precisa saber o quanto a gente não sabe. O fato é, pessoal, que olhem que curioso, olhem, a gente às vezes esbarra em algumas coisas que a gente passa assim, sem prestar muita atenção, mas olhem que power que é isso. Como se chama uma pessoa muito erudita? Em português, ele é um grande conhecedor, ele é um grande sábio, ele é um grande expert, né? Ou em inglês, o que for. Em hebraico, o maior dos sábios, na Gemara, da época do Talmud já, e hoje em dia também, ele é chamado de, fiquei pensando, está escrito na Gemara, a gente for constatar, Talmid Chacham. Quando vem um grande sábio para a cidade, quem te fala, uau, aqui na cidade tem um grande Talmid Chacham. Pessoal, fiquei pensando, olha que power. Chacham é sábio, Talmid é aluno. A palavra Chacham não anda sozinha. A palavra Chacham anda junto com a palavra Talmid. É Talmid Chacham. Olhem que power. Por quê? Porque no momento que o sábio, Chacham, deixa de ser o Talmid, ele perde o título. Em português, em inglês, em francês, smart, inteligente. Ou a pessoa é sábia em português, ele é expert, como a gente mencionou. Em hebraico, a palavra Chacham de verdade, o grande sábio sempre vem acompanhado do Talmid, do aluno. Ele é aluno sábio, mas ele é o gigante da geração, ele é o maior sábio da geração. Não faz diferença. Mesmo o maior sábio da geração, na nomenclatura da Gemara, na nomenclatura judaica, ele é chamado Talmid Chacham, o aluno sábio. Porque no momento que ele deixa de ser o aluno quer dizer aquele que aprende, ele perde o conceito de sábio, porque quanto mais sábio ele é, mais nós temos que saber quanto Talmid, quanto estudo e quanto a gente não sabe, a gente ainda precisa aprender. Fiquei pensando nesses dias quando eu estava confeccionando o shiur na cabeça, antes de colocar o shiur no papel, eu não vi isso escrito, mas me acendeu uma luz gigante e eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. É o seguinte, quando a gente fala de saber que a gente não sabe, óbvio que a gente está falando diretamente sobre anavá. Anavá em hebraico, ou simplicidade ou humildade em português. Quando eu penso em anavá, me vem à cabeça, e a todos nós, um personagem da Torá, obviamente que inquestionável, e não se discute, igual esponja de aço é bombril. Leavdil, anavá se pensa em Moshe Rabbeinu. Por quê? Porque a Torá própria testemunha no fim do Sefer Torá que Moshe Rabbeinu foi o homem mais humilde que houve e que haverá na face da terra. Ele é o homem mais anav. Agora, de onde a gente sabe isso? Porque Hashem me contou e contou para todos nós na Torá. Fiquei pensando, e aqui vem a bomba, da onde vem os genes desse grande homem no quesito de Anavá? Óbvio que ele trabalhou sobre si, mas ele herdou alguma coisa de Anavá, ou de repente Moshe Rabbeinu trabalhou muito sobre si e virou o homem mais Anav do mundo? Queria sugerir algo de verdade, pessoal, que eu fiquei muito feliz, muito power. Nunca vi isso escrito, mas eu acho que é muito óbvio. É o seguinte,
A Torá conta para a gente, no livro de Shemot, no começo da vida de Moshe Rabbeinu, antes de Moshe Rabbeinu começar a sua vida, que Paró decretou, no comecinho do livro de Shemot, logo no primeiro capítulo, que o Paró decretou que todos os bebês homens, como a gente sabe, tinham que ser jogados no Nilo. Logo em seguida, um verso depois, tem um passuco que diz o seguinte: Vayelech ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Veio um homem de Levi e casou com uma filha de Levi, e óbvio que esses são os pais de Moshe Rabbeinu, e depois conta pra gente da onde veio esse grande homem chamado Moshe Rabbeinu. Entre parênteses, a Torá faz questão de contar pra gente que Moshe Rabbeinu era filho de pai e mãe, caso normal, um ser humano. Mas a pergunta que existe aqui, o Rashi pergunta isso, na verdade ele traz isso do Tratado de Sotá. Um minuto. Amram e Yocheved, que eram os pais de Moshe Rabbeinu, já eram casados. Então, de repente, por que a Torá conta pra gente? Paró deu um decreto de jogar os bebês no Nilo. Aí, depois desse decreto, Amram casou com Yocheved, no futuro teriam Moshe Rabbeinu. Então, pai e mãe de Moshe Rabbeinu consecutivamente. A pergunta é, eles já eram casados, porque o passuco fala, Vayelech ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi, ele foi lá e casou com ela. Habib, ele já era casado. Rashi fica preocupado com isso, ele pula, mergulha na Gemara no Tratado de Sotá, na página 12, e a Gemara conta pra gente o seguinte, que de fato eles eram casados. Mas quando eles escutaram Amram e Yocheved, mais uma vez, pai e mãe de Moshe Rabbeinu ainda não havia nascido, nesse momento da história. Quando Amram e Yocheved escutaram que Paró decretou de jogar os bebês no Nilo, eles falaram, olha, desculpa, a gente vai se divorciar, a gente vai ficar separado, por quê? O que a gente ficar casado para ter filhos, e os nossos filhos vão ser jogados no Nilo. Então eles se separaram. E peraí, mas a Torá não contou que eles casaram? Aqui entra o Talmud no Tratado de Sotá. Diz pra gente o seguinte, Miriam chega para ele e fala o seguinte, pai, você está sendo pior do que o faraó? Amram vira para sua filha e fala, mas por quê? O que eu fiz? Paró decretou de jogar os filhos homens, masculino, no Nilo, não as meninas. Se você separar da mamãe, não vai nascer nem menino nem menina. Mais ainda diz o Talmud, que Miriam olhou para Amram e falou para ele, Abba, Dad, Papi, o seguinte, vai lá saber se o decreto do faraó vai rolar e vai funcionar, talvez vai ter alguma mudança de governo. Agora, se você separar da Ima, e todo mundo, você é um exemplo, você é o gadolador, você é o giant da geração, todo mundo vai fazer o mesmo. O seu decreto, certeza, vai ser 100% fixado, diferente do faraó. E mais ainda termina Miriam dizendo para o seu pai um terceiro argumento por que casar de novo. Porque o Paró pode decretar no máximo os decretos dele nesse mundo, que é finito. Você quando decreta algo, aquela Neshama nem vem para o mundo, então você está impactando essa Neshama, essa alma, tanto nesse mundo quanto para toda a eternidade. 3 argumentos porque você tem que casar de novo. Para todos os efeitos, o que aconteceu? Diz a Torá, agora sim. Vayelech ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi. Amram casou de novo com Yocheved. Que já era casado, casou de novo. Por quê? Porque eles tinham pensado em se separar, e por esses 3 argumentos, Miriam convenceu seu pai a casar de novo. Pessoal, um minutinho. Para tudo. Como funcionou? Amram era o gadolador, giant da geração. Para ser um gigante numa geração de gigantes tem que ser muito bom. Tentem imaginar, pessoal, quem era o gadolador na geração do Hafetz Haim. Tinha que ser muito bom. Muito bom. No caso, um dos grandes rabanim que tinha lá era Rav Naftali Trop. Fecha o parênteses. Mas tem que ser muito bom. Para ser gigante naquela geração tinha que ser muito gigante, o gadolador. Agora, tentem imaginar, pessoal, professor do Rav Chaim Kanievsky, quem ele era? Um gigante. Agora é o seguinte, Amram viveu na época das 12 tribos. Quanto grande eram esses homens? E Amram era o gadolador, era o gigante da geração. Chega uma criancinha que eu procurei, parece que ela tinha 6 ou 7 anos de idade, no caso Miriam, que era a primeira filha, que já tinha nascido, óbvio, e falou para Amram o seguinte, Amram,
Eu tenho uma observação para te falar. Papi, qual que é? Você errou de casar com a Ima. De descasar com a Ima, melhor dizendo, você tem que casar de volta. E deu 3 argumentos que a gente mencionou. 1 minuto. Amram, quando decidiu separar da esposa dele para não ter filhos por causa do decreto do faraó, ele passou todo o Talmud na sua cabeça, pensou todas as contas e falou, esse é o melhor julgamento que a gente pode fazer, isso é o que Hashem quer da gente. Miriam, aquela criancinha de 6 ou 7 anos de idade, falou, Abba, você precisa pensar de novo, estou te dando 3 argumentos. O que diria um caso normal, pessoal? Chega um professor, o gigante professor do prêmio Nobel de física, vê um indivíduo do primeiro ano da faculdade e fala, olha, eu tenho algo para refutar sua teoria. Ele fala, Habibi, você não sabe nem somar 2 mais 2, refutar minha teoria. Sabe quantos anos eu estudei minha teoria? Qual foi a reação de Amram? Vayelechish mi bet Levi, vaikachet bat Levi. Ele falou, olha, minha filha tem razão. Minha filha de 6 anos tem razão, mesmo que eu sou gadolador. E todo mundo sabe que eu me separei, para todo mundo se separar. Agora eu vou casar de novo. Mas espera aí, que papelão é esse? Gigante da geração? Senão, se eu errei, eu conserto o meu erro. Ou seja, Amram foi o exemplo par excellence do que? Humildade. Me veio a luz na cabeça, quem nasceu disso, pessoal? Moshe Rabbeinu. Não é à toa, talvez, vamos sugerir agora, que Moshe Rabbeinu foi o homem mais anav que houve na face da terra. Da onde surgiu essa humildade? Os pais dele, Amram e Yocheved. E olhem que curioso, se não fosse a humildade desse grande homem, Amram, no caso, Moshe Rabbeinu não teria nascido, porque ele ia casar de novo com Yocheved, e o primeiro bebê que nasceu foi Aharon, e logo em seguida foi Moshe Rabbeinu. Então a gente vê aqui algo impressionante, que admitir erro depende de humildade. Ser humilde não nos deixa para trás, só traz as brachot que já estavam predestinadas a nós. Quando a pessoa é humilde, ele chega aos 100% das brachot que ele pode receber. Mas se eu for humilde, eu vou ficar para trás. No job, no business, as pessoas vão passar por cima de mim. Ser humilde não é ser bobo. Ser humilde é conhecer o seu lugar. É não achar, quando eu errei, é reconhecer o erro, mas vai dar um papelão? Não vai dar papelão, todo mundo erra. O maior homem é aquele que sabe que não sabe. Isso, e daí que nasceu Moshe Rabbeinu. Se Amram fosse com um nível de gavá, de orgulho, Moshe Rabbeinu nunca ia nascer. Ia ter um outro Salvador, mas Moshe Rabbeinu não ia ser. Não ia ser Amram nem Yocheved. Se eles não escutassem essa menina, no caso Miriam, de 6 ou 7 anos de idade, lembrando que Amram era o gadolador na geração de gigantes. E a história que vem ao encontro do nosso shiur, já que a gente está falando de humildade, é a seguinte. A história se passa em Jerusalém, mais precisamente em Bnei Brak, e em Bnei Brak, fora de Jerusalém, em Bnei Brak, e de repente, em Israel, e de repente um senhor batendo na porta, e o dono da casa não abre a porta. O senhor bate mais uma vez na porta, e o dono da casa não abre a porta. Só que já responde, fala, eu não quero visitas, por favor. Mas aquela pessoa que estava fora de casa batendo na porta começou a insistir demais. Então, o dono da casa fala, eu não quero visitas. Esse senhor tinha perdido a esposa faz 6 meses atrás, não queria visitas. Continua batendo na porta e o dono da casa cansou, ele abre a porta e pergunta, quem está aí? Diz aquele visitante, Leizer Shach, no caso, Rav Shach Rosh Yeshiva de Ponovitch. E ele fala, Rav, desculpa que eu deixei o senhor esperando aqui, eu não quero visitas e pessoas ficam batendo aqui para me agradar, eu não quero visita nenhuma. Se eu soubesse que era o senhor, eu abria a porta de primeira. Rav Shach disse, não tem problema, eu te entendo. Rav, o que o senhor veio fazer aqui? Ele falou, eu sei que o senhor é um Hassid de Gur, eu conheço um Nigun de Gur e eu vim cantar com você. Rav, o senhor veio cantar um Nigun de Gur comigo, você não tem mais nada para fazer? Ele falou, tenho, mas
Agora o importante para mim, eu vejo que você está um pouco cabisbaixo, eu vim aqui para a gente se alegrar junto, eu também quero cantar. O Shach cantou, e na saída ele disse para esse senhor o seguinte, olha, agora que tua esposa faleceu, você está morando sozinho, eu também tenho essa situação, e eu aprendi a fazer chulant. Eu queria vir aqui de vez em quando fazer o chulant para você, e a gente come junto o Shabbat. Esse senhor falou o seguinte, o Rosh Hashivá de Porovitch vai vir na minha casa fazer ele o chunt, descascar batata, colocar o chunt na panela, colocar a carne e fazer o chunt, para mim isso é absurdo. De jeito nenhum. O Shach disse para ele, olha, você estaria me fazendo um favor. E pessoal, dito e feito, e a história aconteceu assim, Rav Shach volta, faz o chunt e na semana seguinte vem comer com ele. Só que a história não termina aqui. Porque essa história se repete mais uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana, até que essa história durou alguns anos, onde Rav Shach ia quase toda semana na casa desse senhor, que era viúvo, fazer o chunt para ele e cuidar dele. Agora, a pergunta que fica, mas não é vergonha? O Rosh Hashivá fazer uma coisa dessa? Em árabe a gente fala aib, é feio. Moshe Rabbeinu ensinou para a gente que uma pessoa anav, humilde, simples, nunca é aib. Fazer averot é aib. Ser desrespeitoso com os outros é aib, é feio. Ser humilde e ser simples nunca foi e não deveria ser feio. Acompanhe essa outra história. Eu vi mais uma história power, pessoal, que eu tinha escutado uma vez, mas eu fui conferir se ela é verdadeira e eu queria contar para vocês. A história se passa agora em Manhattan, aqueles prédios maravilhosos, muito bem reformados, um prédio de escritório. E havia um senhor Yehudi, religioso, que ele é dono de uma grande empresa, e veio um shaliach angariar fundos para a sua yeshiva. Só que era difícil chegar até o CEO dessa empresa, muito difícil. Só que esse homem falou, se eu vim para cá só para isso, enquanto eu não conseguir encontrar esse homem, eu não vou embora de Nova York. Então esse senhor que veio de Israel, angariar fundos para yeshiva, foi cabeça dura no bom sentido, ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, a secretária falou para ele, vem. Não aguentava mais receber ligação. Deixou ele lá sentado, lá, deu um chá de cadeira nele, o homem era muito insistente, ele ficou lá. Passou algumas horas, no fim, ele foi aceito. O CEO daquela empresa, aquele Yehudi, recebe ele, e esse homem era muito corajoso no caso, esse shaliach, esse senhor que veio angariar fundos de Israel. Logo que ele entra na sala desse CEO, ele vê a placa, estava escrito lá, The Boss. O Big Boss aqui. Ele olha para o CEO e fala, o senhor que é o Big Boss? Disse ele, sim, eu sou o CEO da empresa. Aí ele olha de novo para ele e fala, o senhor é o Big Boss? Lembre que ele estava vindo angariar fundos. No caso aqui já quase que foi para o brejo a vontade dele de angariar fundos. E o CEO, mais uma vez, depois que nunca recebia ninguém, fala para ele, sim, eu sou o boss. E pergunta para ele, o que você acha que a placa deveria dizer? Que eu sou o quê? O jardineiro? Eu sou o boss aqui, eu sou o CEO. Diz ele, talvez descreve que você é o gerente, você é o manager. Porque o Big Boss não é você. Aí o CEO fala assim, como assim? Quem é o Big Boss então? Ele falou, como assim? Nós somos Yehudi, e a gente, quando alguém pergunta quem é o Big Boss, a gente sempre aponta para cima. Se ele, tá bom, vou mudar, mas senta aí, como eu posso te ajudar? Falou, a primeira coisa que você pode me ajudar é tirar essa placa da frente. Então, aquele senhor lá pegou a paciência dele, tirou a placa, falou, mas você vai deixar sem nada? Ele falou, vou colocar outra placa, mas demora. Ele falou, não, vamos fazer isso agora. Então aquele shaliach, aquele senhor que veio angariar fundos, escreveu lá manager num papel mais bonitinho, com uma letra bonitinha e, puf, colocou na porta. O dono, o CEO, se conteve, mas ele falou, talvez ele tenha razão, é verdade, gostei desse cara, audacioso, me ensinou alguma coisa, senta aí, eu vou te ajudar. Terminou a negociação, saiu de lá e ficou na placa, aquela placa manager. E falou para ele, olha, sempre que alguém te perguntar quem é o Big Boss, como todo bom Yehudi, você aponta para cima, porque o Big Boss não somos nós no mundo. Tá bom?
Passou-se algumas semanas e uma funcionária foi demitida daquela empresa grande e o marido dessa funcionária ficou furioso que a esposa havia perdido o job naquela empresa. Ele subiu, conseguiu subir, etc e tal. Ele chega lá em cima no último andar da diretoria e ele procura a sala mais chique que tem, mais arrumada que tem, com 2 secretárias. Ele fala, é aqui. Só que ele vê que na placa da porta estava escrito The Manager, o gerente. Ele entra lá, vê um homem sentado e fala, aonde está o Big Boss? Porque ele sabia que naquela empresa tinha uma placa escrito Big Boss. Ele fala, onde está o Big Boss? E aquele Yehudi lembrou que o Shaliach ensinou para ele, sempre que alguém pergunta para a gente onde está o Big Boss, a gente aponta para cima. Ele apontou para cima. Aquele cara falou, obrigado. O cara subiu bravo, com uma arma na mão. Ele subiu as escadas e foi parar no teto daquela empresa. Só que quando ele entra no andar em cima da empresa, que era o andar acima do último andar, ele entra, a porta fecha e não abre do lado de fora. Aquele indivíduo ficou preso lá dentro e, sorte daquele Big Boss, que ele reconheceu que ele não era o Big Boss, ele era o manager. Porque na vida, pessoal, e a vida dele foi poupada, óbvio. Na vida, quando a gente acha que a gente é o Big Boss e a gente esquece de apontar para cima, Hashem fala, olha, eu preciso lembrar de verdade, para que a gente viva bem, a gente precisa lembrar que no máximo nós somos o manager. O Big Boss lá em cima. Eu queria voltar para Moshe Rabbeinu, já que a gente está falando de humildade, para aprender junto algo gigante, eu queria aprender junto com vocês. Moshe Rabbeinu, meus queridos, quando foi convocado para o sonho de consumo dele, tanta tefilá que esse homem fez para salvar o povo da escravidão do Egito. Esse homem estava sonhando com isso, pedindo por isso, clamando para Hashem por isso. E quando Hashem chega para ele e fala, ok, vai. Ele devia sair correndo e falar, yes Hashem, merci beaucoup, meus pedidos foram atendidos, a gente vai salvar o povo. Nada egoísta, porque ele estava pensando no povo. Moshe Rabbeinu tem uma reação completamente diferente, como a gente sabe. Moshe Rabbeinu diz, Shelach na beyad tishlach. E diz o Ramban, Nachman diz para a gente, manda alguém melhor do que eu. Eu sei que eu tenho dificuldade de fala, eu tenho um irmão mais velho que vai ser desrespeitoso, manda ele, Hashem. Pessoal, é de quebrar a banca. Por quê? Porque a gente fala aí para um homem desse, fala, você é bobo, você está tanto pedindo isso, Habibi, manda outra pessoa, vai você, Habibi, faz aí o job, rala, você vai ficar famoso para o resto da eternidade, é teu sonho de consumo. O que Moshe Rabbeinu perdeu? Nada. Aaron virou o Cohen, Moshe Rabbeinu foi mandado e ninguém perdeu absolutamente nada. Quem é humilde, quem sabe que tem pessoas melhores, ele não avança sobre o posto alheio, Hashem fala, você não vai perder nada. Moshe Rabbeinu virou o homem que tirou a gente do Egito e também Aaron foi eleito. Rav Chaim Volozhin diz um segredo para a gente. Rav Chaim Volozhin, 1800, o homem da mãe das yeshivot, diz para a gente algo impressionante, que a razão que cada um de nós tem o Rav dele. No Brasil a gente mora aqui, tem esse Rav, tem aqueles Rabanim, Baruch Hashem. Em Nova York tem outra comunidade com outro Rav, na Antuérpia outro Rav, na Suíça outro Rav, Israel outro Rav. E assim vai a vida. Tem um Rav, que é o Rav de todos nós. Moshe Rabbeinu. Ele é chamado Rabban Shel Kol Israel, porque ele deu a Torá para todos nós. O único Rav, que é o Rav de todos, é Moshe Rabbeinu. Diz Rav Chaim Volozhin, por que ele foi eleito para ser o Rav de todos nós? Diz ele, por uma midá. Anavá, humildade, simplicidade. Pessoal, fiquei procurando Vaidaber Hashem el Moshe ou Vaidaber Hashem el Moshe lemor, se a gente vê ambas ocasiões que aparece na Torá, tem 68 vezes na Torá. Não teria Vaidaber Hashem el Moshe ou el Moshe lemor 68 vezes na Torá se Moshe Rabbeinu não fosse humilde, disse Rav Chaim Volozhin.
Porque o que é da pessoa, ele nunca perde. E o que não é nosso, a gente nunca consegue. Então, nos resta sabermos ter humildade e simplicidade. Senão, teria outro nome para a eternidade, Vaidaber Hashem el Yankovson, mas não Moshe Lemor. Ele ganhou esse posto pelo título de simplicidade, a humildade que ele teve, assim diz Rav Chaim Volozhin. A simplicidade faz toda a diferença. Por quê, pessoal? Olhem que power isso. O Hazonish diz algo que de verdade a gente devia enquadrar isso e lembrar isso para sempre. Diz o Hazonish o seguinte: a Torá precisa de algo para ser shochen, para pairar, viver dentro de cada um de nós. Ela vive em um tipo de pessoa, a Torá. O que a gente mais quer ter a Torá dentro da gente, que a gente estuda. O que tem que faz com que a Torá fique dentro da gente? Diz Rav Chaim Volozhin no seguinte: quando a pessoa ela é delicada, quando a pessoa é sensível, essa delicadeza faz com que a Torá more dentro da pessoa. Uma pessoa que é indelicada, a Torá não consegue morar dentro dessa pessoa. Olhem só que exemplo poderoso eu queria compartilhar com vocês para que a gente possa ilustrar isso e ficar muito, muito claro como a delicadeza faz com que a Torá more dentro da pessoa. Quando a gente quer saber, meus queridos, para onde o vento está batendo. Como a pessoa, ele quer olhar onde o vento está batendo, ele não tem um biruta lá, aquele aparelho, ele quer saber para onde o vento está batendo. Se a pessoa pegar uma corda, prender no teto, e deixar uma pedra, por exemplo, pendurada no teto e a pedra não encosta no chão. Quando bater o vento, a pedra vai mover, só se for um vento muito forte. Como que a pessoa sabe se mesmo um vento muito, muito, muito fino está batendo? Para que lado ele está batendo? A pessoa pega uma corda, pendura no teto, por exemplo, e põe uma folhinha de papel, um pedacinho de uma folha de papel. Qualquer coisa vai mover essa folha de papel. Ou uma pena. Isso é chamado sensibilidade. A sensibilidade registra tudo. Coisas pesadas só registram atos muito fortes. Isso que o Hazonish disse. Uma pessoa que é sensível, que ela é delicada, ela registra tudo da Torá e fica tudo registrado dentro da pessoa. A pessoa lembra muito mais. Ele vive a Torá muito mais. Uma pessoa mais rude, menos trabalhada, mais indelicada, menos delicada, só registra trovões da Torá. Pedras precisam de ventos muito mais fortes para movê-las. Uma balança que pesa gramas, ela é muito sensível, qualquer coisa ela coloca. Tem balanças que só pesam quilos. Essa balança, se a gente tem um tapa nela, alguma coisa, não vai mudar muita coisa, que ela precisa pesar quilos, não gramas. Balança de gramas, elas ficam em volta de vidros blindados às vezes. Por quê? Porque ela precisa pesar pó. Ela precisa estar muito bem cuidada. Essa sensibilidade para pesar qualquer coisa é maior. Quanto mais sensível a pessoa é, mais marcas de Torá a Neshama dele recebe. Quanto mais rude ou menos sensível, rude ninguém é, mas quanto mais insensível a pessoa é, menos marcas ele recebe de Torá dentro dele. Talvez é isso que o Hazonish disse, pessoal. Para a pessoa receber a Torá, algo chamado delicadeza, humildade, simplicidade é ímpar. Talvez por isso que Moshe Rabbeinu, talvez isso que o Rav Chaim Volozhin quis dizer, foi Rabban Shel Kol Israel. Na prática, e com isso a gente termina o show de hoje, uma pessoa humilde, fiquei pensando, é aquela pessoa que não fica questionando Hashem. A gente pode ter dúvidas, a gente pode querer entender melhor assuntos, por que Moshe Rabbeinu fez isso, por que Aaron fez aquilo, por que a Gemara diz isso todo o Talmud, é questionar o Rashi, o Tosfot, claro, mas tem dois tipos de questão. Uma questão é, deixa eu entender e depois ver como consigo ver fazer isso sentido para mim. A outra é, quando a gente lê um comentarista, lê uma Gemara, a gente já vem com a nossa opinião e tenta match a nossa opinião com o que ele diz e fala, não faz sentido para mim. Um minuto. A pessoa que ela é humilde, ela quer entender a Torá, a opinião da Torá, primeiro colocar nela e ver como que isso pode fazer sentido, não colocar a minha opinião dentro da Torá e ver como eu posso fit a minha opinião dentro da Torá. Isso é anavá, isso é humildade. Uma pessoa que ela é humilde, meus queridos, ela tem paciência para escutar os outros.
Todo mundo gosta de falar. Algumas pessoas mais ainda. Mas tem que ter alguém que escuta. Humildade é saber escutar os outros na prática. A pessoa que sabe escutar os outros, ele é humilde, ele é simples. Ah, mas como você escuta ele? E qual é o problema? Todo mundo que está aqui nesse mundo é porque merece existir. Hashem decidiu assim. Quem somos nós para falar que um é melhor do que o outro? Humildade faz com que a gente possa cumprimentar as pessoas. Um cumprimentar o outro. Não só cumprimentar aquelas 12 pessoas, cumprimentar todo mundo. A gente escolhe nossos amigos, é normal isso. Mas cumprimentar todo mundo. Esse é o termômetro da humildade. Humildade, meus queridos, na prática, é saber falar eu errei. Amram disse eu errei, ele era o gadolador, daí saiu Moshe Rabbeinu. Humildade é saber falar eu errei. Ah, mas não é feio falar eu errei? Essa pessoa erra 45 vezes por dia, talvez. Mas de vez em quando, todo mundo erra. Só não erra quem não é humilde. Às vezes, segurar a porta para alguém na entrada, que não é do nosso gabarito, vamos chamar assim, também é ser humilde. Ser acessível para as pessoas, meus queridos, mais um exemplo, é um traço de humildade. Estou sempre em reunião. Estou sempre ocupado. Estar ocupado é um sinal de kavod. Tá certo? Se a pessoa está ocupada às vezes, ele pode estar ocupado e é normal. Mas tem gente que está sempre ocupado. Mas não tem um minuto para receber uma pessoa que precisa de um apoio, que precisa de uma doação, que precisa de um conselho, que às vezes precisa de um ombro. Só tem tempo para os grandes homens da revista. Isso é humildade. Humildade é ser acessível às pessoas. A gente vê pessoas grandes conversando de igual para igual. É incrível, é marcante isso. Parece, não, mas eles até dizem que eu tenho mais do que ele, porque o que você está impressionado que eu estou conversando de igual para igual? Eu acho, pessoal, que talvez a gente nunca tenha escutado isso, mas eu pensei muito, com muito carinho, para terminar mesmo, que a pessoa que ela é humilde de verdade, ela não demanda nada de Hashem. Todo mundo precisa estar ligado com Hashem, pedir para Hashem mandar cura, e mandar parnassá, e mandar paz para todos os Yehudim, e Torá para todo mundo. Mas a gente não demanda nada de Hashem, uma pessoa que é humilde de verdade. Esse é o segredo maior para a alegria. Porque a pessoa está sempre mabsut, está sempre feliz. Por quê? Estou bem. Ah, mas falta aqui. Peraí, quem decidiu que falta? Eu? Hashem decidiu assim. Se Hashem decidiu assim, será que eu sei melhor do que Hashem? Racionalmente falando, é impactante isso, pessoal. Se a gente sentir isso de verdade, o conceito de ser humilde traz a pessoa a ficar feliz, assim, no zen a vida inteira. Ah, mas faltou. Como assim faltou? Quem decide que faltou? Hashem ou eu? Se Hashem, para mim, não faltou absolutamente nada. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu, tenta imaginar, a gente vê que Moshe Rabbeinu vivia com problemas do povo, como ele aguentou? Se Hashem me mandou isso, no português, claro, não é Zé Corinthians. Vamos até o fim. Ah, mas como pode ser que Hashem fez isso para mim? Eu vou perguntar para o Rav por que isso aconteceu para mim. Pode perguntar. Mas uma pessoa que ela é humilde de verdade, a pergunta nem sobe na cabeça dele. É algo incrível. Talvez a gente fique pensando, Moshe Rabbeinu tinha dificuldade de fala. Os comentaristas tentam abordar de formas diferentes. Por que Moshe Rabbeinu nunca pediu para Hashem curar ele? Dentre eles o Ramban. Por que Moshe Rabbeinu nunca pediu? Eu acho que talvez a resposta seja o seguinte. Moshe Rabbeinu entendeu tão fortemente que ele era tão humilde, tão simples, que tudo que vem de Hashem é maravilhoso. Hashem decidiu assim, Mabruk. Então Moshe Rabbeinu falou, quem sou eu para pedir para Hashem me curar? Se Hashem decidiu que isso é o melhor, deve ser que tem um plano aqui atrás. E tinha mesmo, no caso. Porque para que todo mundo entendesse que não foi Moshe Rabbeinu o grande homem, porque nem saber direito falar ele conseguia, tinha alguém por trás de Moshe Rabbeinu, no caso Hashem. Mas esse era o master plan, mas Moshe Rabbeinu nem pediu para Hashem curar ele, em nenhum momento na Torá a gente vê isso, fiquei pensando. Por quê? Porque, entendeu? Se Hashem mandou, está ótimo. O conceito de simplicidade, humildade, é a maior fonte de simcha, de alegria, de satisfação do mundo. E isso responde porque tinha as luchot, a gente não consegue ver.
construíram um Mishkan, e quando Hashem paira no Mishkan, nem Moshe Rabbeinu não consegue entrar. A gente perguntou no começo do shiur, a resposta é, está correto. Por quê? Porque a maior sabedoria do mundo que existe é saber quanto nós ainda não sabemos. Não deixe de nos acompanhar pelo aplicativo Caraguila, no Spotify ou no YouTube. Quem aprende, cresce e vive cada dia melhor.